estou com suspeita de angioedema hereditário, da forma como o senhor havia falado, sem urticária, e que começou depois que sofreu um acidente de carro. O problema é que os exames de inibidor de C1 qualitativo e quantitativo estão normais, assim como o C4. O médico está um pouco perdido, o que fazer? É um pouco difícil isso, né? Realmente é difícil. Daniel, bota naquele gráfico que eu pedi, para a gente poder ir analisando. Bota junto da minha imagem, tira essa imagem e bota o gráfico. Isso, ótimo. Muito bem, então deixa eu só explicar para que vocês entendam, né? A investigação da deficiência do inibidor de C1 esteroide, a investigação, né? A investigação do angioedema, ela começa dessa forma. É um pouco complexo, mas aqui é um espaço no YouTube, a gente tem espaço à vontade, várias horas para falar, então não há problema eu me estender um pouquinho mais, até porque conhecimento nunca é demais. Então, como é que a gente começa a investigação de um angioedema? Primeiro, a gente entende se é um angioedema com urticária ou sem urticária. Se for um angioedema com urticária, ou seja, com rastro cutâneo, a gente pensa que é um angioedema não causado por bradicinina, é um angioedema histaminérgico. O angioedema histaminérgico, ele é uma outra coisa relacionada com alergia, resposta TH2, resposta T2, aquela coisa toda que a gente já falou muito aqui. Vamos nos direcionar, né? Vamos nos focar para a investigação do angioedema não histaminérgico. O angioedema não histaminérgico, a gente investiga da seguinte forma: a gente primeiro dosa o complemento C4. Esse complemento C4, ele por sua vez, a gente começa assim, normal, angioedema com C1 esterase normal. Muito bem, tá? Então, provavelmente, você deve estar classificado nessa categoria aqui. Angioedema com C1 esterase normal, que seria, boa parte das vezes, causada pela mutação do fator 12 da coagulação ou por ação do estrogênio de alguma forma. O estrogênio seu, o hormônio chamado estrogênio, o hormônio sexual chamado estrogênio seu mesmo, que às vezes algum processo hormonal patológico está acontecendo com você, alguma doença hormonal está acontecendo, problemas com a produção do estrogênio pelos ovários, ou a produção exacerbada do hormônio que estimula o ovário a produzir estrogênio, como o FSH, o LH, coisas assim, podem estar alteradas, então a gente tem que realmente fazer o diagnóstico diferencial. Então, provavelmente, você deve estar classificado nessa situação. Conversa com o seu médico, bate um papo com ele e explica para ele se não seria a possibilidade de uma deficiência da mutação do fator 12 de coagulação, ou também se é alguma ação do estrogênio, aquele que você produz ou aquele que você toma, às vezes algum anticoncepcional, alguma coisa assim. Agora, se o C4 estiver baixo, aí a gente pede a dosagem do inibidor de C1 esterase quantitativo, tá? A dosagem do inibidor de C1 esterase quantitativo, a gente sabe que o inibidor de C1 esterase, quando ele está com deficiência, ele faz com que a gente venha a produzir uma substância que produza bradicinina, que é um vasodilatador também, assim como a histamina, só que não causa urticária, em grande quantidade. Então, o inibidor de C1 esterase quantitativo, ele estando normal, então a gente dosa o inibidor de C1 esterase funcional, né? Porque às vezes ele está normal na sua quantidade, mas a funcionalidade dele não está adequada, tá bom? Se o inibidor de C1 esterase quantitativo estiver baixo também, e o seu inibidor de C1 esterase funcional estiver baixo, então a gente tem que dosar um outro tipo de complemento chamado C1Q, tá? Então a gente teria o C4 baixo, né, com o inibidor de C1 esterase quantitativo baixo, ou com o inibidor de C1 esterase funcional baixo, e a gente pensaria então em dois problemas, né? A gente pensaria, se o C1Q estiver normal, a gente pensa que é angioedema hereditário com deficiência de inibidor de C1 esterase quantitativo e qualitativo. E se C1Q estiver baixo, a gente pensa num angioedema adquirido, onde está havendo um consumo de todos esses fatores, tanto do inibidor de C1 esterase quantitativo, quanto do funcional, quanto do C4, quanto do C1Q, ou seja, doenças linfoproliferativas, doenças reumáticas e vários outros tipos de doenças podem levar a um consumo total de todas essas situações, fazendo com que haja então a proliferação, a produção exacerbada dessa substância vasodilatadora chamada bradicinina, tá bom? Então, só fazendo um resumo, C4 baixo, inibidor de C1 esterase quantitativo. Se o inibidor de C1 esterase quantitativo estiver baixo, dose C1Q. Se C1Q estiver normal, a gente pensa justamente em deficiência do inibidor de C1 esterase quantitativo.
Dosou inibidor de sinosterase quantitativo, voltando aqui, se tiver normal, inibidor de sinosterase qualitativo, baixo, a gente dosa C1Q, então a gente pensa também na angioedema hereditário com deficiência no inibidor de sinosterase. Se C1Q estiver baixo, aí é consumo total de todos esses elementos, C4, inibidor de sinosterase qualitativo, inibidor de sinosterase quantitativo, C1Q, então alguma coisa inflamatória, crônica ou neoplásica ou câncer, algum processo que esteja realmente consumindo todos esses fatores e está então levando uma produção de bradicinina exacerbada. Eu sei que é difícil, mas seu quadro estaria provavelmente aqui na angioedema hereditário com inibidor de sinosterase normal, e boa parte desses quadros a gente pensa em mutação do fator 12 da coagulação ou por estrogênio, e existem também alguns remédios que levam a isso, como o captopril, enalapril e lisinopril, que eles bloqueiam a degradação da bradicinina e, consequentemente, fazem com que fique em grande quantidade, levando ao angioedema, e menos corriqueiramente os inibidores dos receptores de angiotensina, como losartana, valsartana, telmisartana e assim vai, as artanas da vida. Tá bom? Mas isso não é tão comum. O mais comum são com os inibidores da enzima conversora da angiotensina, inibidor da RECA. Tá bom? Um abraço, obrigado. Espero ter te ajudado. Muito difícil essa pergunta aí. Obrigado.